Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Aqui é o Ineditados na UniFM 107.9, todas segundas-feiras das 13 às 14 horas. Ineditados, conversas para além do livro. Hoje estamos aqui com um convidado muito querido, de longa data, que é empreendedor atualmente na Multiverso Geek, ali no Royal Plaza Shopping, e está à frente da organização de mais uma atividade cultural da cidade, entre tantos, que é o Multiverso da Leitura. Vamos falar hoje com Abel, o jornaleiro, Luiz Abel de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Abel, vamos começar do começo. Tá. Tua juventude, infância, quando é que o pequenino Abel, a gente sempre, né, como aqui o mote é Conversas para além do livro, quando é que tu olhou e disse, cara, mas eu acho que quando eu crescer, eu quero trabalhar com essa coisa da banca, né? A gente tinha muita ideia de banca de revista quando era novo, né? Como é que foi essa tua infância aí? Assim, a minha primeira descoberta, a grande primeira descoberta que eu tive foi com um filme do Super-Homem de 78 que eu assisti na TV, foi, né, tinha 4 anos de idade, assim, foi a virada de chave, né? Foi um momento mágico. O Christopher Reeve foi meu primeiro amor. O primeiro amor. Eu tinha uns 2 anos de idade, né? Mas na série eu olhei e disse, meu Deus, eu quero alguém que voe comigo nos braços, assim, eu tenho que achar esse cara, mas estou procurando até hoje. Né? Aí foi minha primeira paixão, indireta com o quadrinho, né? Aí assisti o filme, tanto o 1 quanto o 2, tudo na TV, óbvio, né? Aí foi uma paixão, assim, tipo, foi na hora, assim, aquela coisa arrebatadora. Comecei a ter acesso com o quadrinho a partir de 87. A primeira HQ que eu ganhei de presente foi o Cavaleiro das Trevas, volume 1 do Frank Miller, da minha tia. A gente estava passando em frente a uma banca na Floriano Peixoto, que não existe mais, óbvio, né? Aí eu vi a primeira edição, vi a capa, aquilo ali foi arrebatador, pedi. Eu lembro que eu estava com a minha mãe e com a minha tia. E que idade tu tinha, mais ou menos? Tinha 7 anos. Foi no ano do lançamento do HQ. Eu ia dizer que ela é dos anos 80. Ela é 87, Eu fui ler Cavaleiro das Trevas, eu já era adolescente, assim, eu já tinha, assim, uns 15, 16 anos, já tinha uma noção, né? Porque é uma história bem complexa. E aí complexa e sofisticada. Óbvio que não absorvi tudo que a HQ tinha pra passar, né? Obviamente tem pra passar como obra, mas a capa foi o primeiro grande contato, aquela capa clássica que a Abril lançou, né? Que não é a capa original, mas foi a capa publicada aqui. E pedi, ganhei de presente, me acompanhou durante muitos anos, né? Claro, cara, às vezes jovem não tem o mesmo cuidado que o colecionador vai adquirindo com o passar do tempo. Infelizmente ela se perdeu, eu tenho, né, a coleção completa na coleção, mas ela acabou se perdendo. Mas enfim, ali foi o contato direto com o quadrinho daí, né? Aí foi minha segunda paixão e aí foi o que realmente me motivou a querer ser um colecionador. Aí foi o primeiro quadrinho que eu ganhei, depois fui ganhando outros quadrinhos ali, quando começou principalmente a ser publicado o material do Contos de Batman no início da década de 90, assisti o filme do Batman no cinema, de 89, isso aí também foi um impulsor muito potente. Esse foi meu início com quadrinho. Aí comecei, claro, expandindo e conhecendo, começando a frequentar a banca com mais assiduidade, comecei a conhecer a Marvel Comics com os formatinhos, Heróis da TV, Capitão América, Homem-Aranha, né, Hulk, Super Aventuras Marvel, e aí eu fui ampliando o universo para as 2 editoras e entrei nesse universo e nunca mais saí, a verdade é essa. Mas que eu pensei em me tornar empreendedor foi por volta de 2011, 2010, 2011, que eu já comecei, eu trabalhava, né, em empregos, mas comecei a fomentar aquele desejo de viver disso. Mas o que realmente me motivou a ver que tinha mercado para isso, eu me casei com a minha esposa em 2000 a gente se conheceu em 2004, a gente ficou junto, a gente se casou, chegou em 2010, cara, a gente tinha comprado nossa casa e aí metade da casa era de madeira, metade era de material. E eu queria fazer a casa toda de material.
era funcionário, não tinha muita grana. Onde é que tá a grana? Na coleção. Comecei a vender minha coleção, cara. Corajoso, hein? Corajoso. Doeu, cara. Desapego. Doeu, Tu ama mesmo doeu. ela, hein? Não, amo minha família, tá em primeiro lugar. Aí eu comecei a vender minha coleção. Aí, com essa coisa de ver como o mercado funciona ali, né, entendeu? Assim, claro, internet, óbvio, né? Não tinha ponto físico. Mas comecei a ver que ele tinha uma potencialidade na época. Eu falei, cara, dá pra viver disso. Aí foi quando que, isso foi em 2010, que eu tomei essa decisão. Consegui vender quase toda a minha coleção, acho que uns 95% dela eu consegui vender na internet e em feiras que eu participava. Aí a gente conseguiu construir a nossa casa, né? Aí foi em 2014, eu conheci o meu ex-sócio, um grande amigo meu, que era o Letieri, e ele queria abrir um negócio, mas não sabia o que ia abrir. E a gente ficou amigo em 2013, né? A gente se conheceu numa feira, e aí a gente ficou muito amigo e tal, e aí ele tinha grana para investir. Ele falou, cara, eu quero abrir uma loja. E eu vi que tu entende legal de quadrinho. O que tu a gente abrir uma loja de quadrinho? Eu falei, isso foi em 2013. Eu falei, cara, eu não tô preparado, eu quero entrar financeiramente junto contigo, não quero que tu banque tudo, vamos entrar junto. Deixa eu tentar me preparar financeiramente. Aí a gente deu um tempo, em 2014, ali, 27 de junho de 2014, a gente abriu a Terra X. Cara, que legal, porque, bom, o diferencial é sempre essa curadoria, né? Tu saber olhar o material e até entender, fazer o meio de campo, como eu digo assim, olhar o material e pensar, não, eu sei quem coleciona esse tipo de coisa, Sim. quem coleciona esse tipo de artista. Sim. São peculiaridades, assim, são tipo subtextos dentro daquele material, né? Isso. E fazer isso, claro que daí tu agrega valor. Claro, exatamente. Né? Que não é um sebo, não é uma loja qualquer. Sim. É um colecionador que está fazendo uma seleção e que vai saber também olhar o estado, né? Não vai levar qualquer coisa para dentro da sua loja. Exatamente. Tanto que eu tenho um crivo de qualidade, assim, por exemplo, já teve gente se desfazendo de material, assim, tipo, a capa tava solta, traça comeu, página, eu falei, cara, isso aqui eu não posso vender. Exato. Aí, tipo, eu faço uma seleção, o cara, mas eu não quero mais. Aí eu dou, ou faço reciclagem. Tem amigos meus que gostam de customizar. Eu quero customizar um móvel, eu quero customizar, toma aqui essa aqui. Mas, assim, tipo, o padrão de qualidade é não vender aquilo que eu não queria pra mim. Claro. Entendeu? Então, o cara procura ter, eu pelo menos procuro ter esse cuidado de qualidade, assim, com os materiais, né? Mas é bem isso que tu falou. É importante identificar a importância do artista, a importância da obra, como aquilo ali vai reverberar no gosto da pessoa que está entrando no mercado. Abel, quero começar a colecionar Batman. O que tu me indica? Geralmente eu procuro indicar, tanto para a pessoa que gosta de Marvel, DC ou outras editoras, a forma como eu me iniciei. O quê? Edição especial. A vantagem da edição especial, a história tem começo, meio e fim, material de qualidade, cara, é um bom início. Depois, tu que realmente quer investir, vamos entrar no mercado desse segmento, que é tu entrar no material mensal, aquele que tem, tipo, investimento a longo prazo, né? E aí tu vai apostar no produto e apostar no personagem, né? E tem os arcos da história também. Às vezes a pessoa não precisa pegar e colecionar desde o número 1 até o final. Sim. Pega um determinado trecho lá que foi um determinado ilustrador que fez. Exato. É uma coisa que até também pode ter um valor maior em termos de mercado, porque é reconhecido já como uma qualidade. Porque o lance da coleção, eu também gosto de colecionar, né? O lance é isso, a gente quer algo que esteja na coleção para valorizar. Exatamente. Né? Para que depois a gente possa vender e construir a casa. Exatamente. Tem muito isso hoje em dia. Linkado à arte, né? Dá muito linkado com a arte. Exatamente. Por exemplo, se o cara que... eu quero colecionar material do Alan Moore. O que tu tem do Batman do Alan Moore? Ou de qualquer outro autor, assim. Então, com o passar dos anos, o que eu tenho percebido, não só como leitor, como fã de quadrinho e como jornaleiro, é que muita gente, às vezes, coleciona o autor, né? E tudo que o autor agrega dentro do trabalho dele acaba entrando nesse raio de colecionismo e de procura, né? Isso acontece bastante. Com o passar do tempo é que a gente vê exatamente o quanto que aquilo ali impactou no mercado, como que aquilo ali fez uma diferença, ou quanto que uma saga especial não vai cair no ostracismo, né? Envelhece bem, né? Envelheceu bem, exatamente. Porque, em princípio, espaço, tudo ocupa espaço. Então, tu tem que ocupar o teu espaço com aquilo que vale a pena, que vai valorizar, que vai fazer com que aquilo ali
num determinado ponto se transforme, tu olha e pensa, não, foi um investimento, não foi um gasto. Isso, né? Exatamente. É isso aí. É bem isso aí, é bem isso aí, é bem isso aí. Não, eu sei, lá em casa falta bastante espaço também. Então, de tempos em tempos a gente já tem que fazer, senão o que valorizou? Mais. Mais. Né? Faz uma reciclagem ali, né? E daí, então, o teu envolvimento com toda a parte, não só de empreendedorismo, pela parte comercial, logística, enfim, mas em questões culturais da cidade, né? Uhum. Fala um pouco desse teu envolvimento pela parte do audiovisual, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto também, e essas outras iniciativas. Claro. Bom, assim, ó, depois que a gente abriu a loja em 2014, a gente participava de feiras. Aí foi em 2017, a gente foi convidado para uma feira em Santiago, que a feira é uma feira itinerante. Ela ainda existe, está pouco ativa, mas ela ainda existe. Que é a feira Brick Nerd, que é do Gelson Westenfelder e do Christian. Aí o que acontece? Eu tenho um grande amigo lá em Santiago, que é o Márcio Brasil, e aí na época ele tinha uma loja especializada lá em Santiago chamada Shazam Comics. Aí ele me chamou no Facebook e falou: Abel, é o seguinte, a gente quer fazer um encontrão aqui um encontrão nerd aqui no shopping onde a gente tem a loja, aqui no shopping de Santiago, e a gente queria saber se tu gostaria de vir participar como Terra X. Eu falei, cara, gostaria muito, mas é que eu vou conflitar contigo, cara. O que eu vendo, a tua loja vende. Ele, não, cara, mas esquece isso. Vai agregar. Né? Eu falei, ok, beleza. Aí a gente foi participar, a feira era de um dia só. Tipo, começava de manhã e terminava ali de tardezinha. Era um dia só. Muito legal a feira. E aí a feira era o Brick Nerd em Santiago, porque a feira era bem bacana, a proposta dela era bem interessante, porque ela era itinerante. Tipo, num final de semana numa cidade, no outro e tal. Aí bem legal, a proposta do Gelson era bem massa. Aí ele sempre fez essa feira pelo sul, assim. Aí como é que funcionava? Ele chegava para alguma loja ou para algum órgão que queria fazer a feira acontecer. Eu trago o nome, tu me dá a estrutura e eu ajudo a organizar. Aí eu fui, a feira foi super bem sucedida, foi muito bacana, conheci o Gelson e conheci o Christian, a gente começou a conversar em fazer uma feira em Santa Maria. Abel, o que tu acha de nós fazer um Brick Nerd em Santa Maria? Eu falei, cara, top, podemos fazer. Aí eu comecei a sondar espaços para fazer e ver lugares onde fazer, isso foi em 2017. Aí eu saí da feira lá, motivado, de 0 a 100 e tal, foi quando eu falei, não, cara, quem sabe eu vou tentar fazer uma feira aqui, vou ver como é que eu me saio orquestrando uma, né? Aí comecei a conversar com o pessoal, ver lugares e tal, e aí eu tinha o meu amigo André Trevisan, tinha um pessoal conhecido ali no Royal Plaza Shop, ele falou, Abel, vou te levar para uma reunião lá, leva a proposta escrita para o pessoal da administração do Royal Plaza, ver como a gente consegue encaixar a proposta da Feira Nerd lá, porque nunca teve uma feira assim lá. Exato. Tem um mercado, né? Tem um mercado. Tem essa lacuna. A gente tem eventos na cidade, tipo Teen Anime Dreams, sim. Mas é uma coisa que é esporádica. Se pensar assim em termos da o que é uma vez... feiras mesmo, assim, umas 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Os Teen são 2 vezes por ano. Então, falta algo que tem essa coisa do brick, né? Sim, que é muito legal. É muito legal. A proposta dele era bem legal. Aí eu fui lá, conversei com o Rui, que era administrador na época, levei a proposta, a Fran, estava à frente do marketing na época, a Franciele. Eles adoraram a ideia. Aí, inicialmente, a feira aí iria acontecer no 3º andar, naquele espaço que hoje é o Space Trampolim, que fica ali entre o BK e a Subway. Perfeito, para nós qualquer espaço estava legal. Aí o que eu fiz? Eu comecei a compor estandistas para participar. Comecei a conversar com o cara que fazia memorabilia, o cara que vendia caneca personalizada. Aí eu fui conversando com o pessoal do núcleo que tinha essa proposta e a gente foi montando e tal. Mas o que aconteceu foi uma coisa muito louca, cara. Tava tudo alinhado. Acho que um mês e pouco antes a Fran falou, Abel, é o seguinte, vai vagar o hall ali no Royal, bem na data que vocês vão fazer a feira. O que tu acha de nós fazer no Royal? Sensacional, né, cara? O que tu acha, assim, de sair de um cantinho lá no 3º andar para o átrio principal do shopping, assim? Tu acha que é uma boa ideia? Com certeza. Aí foi isso. Aí eu peguei, não, claro, perfeito, sensacional. Mas o que aconteceu, cara? O Gelson e o Christian não puderam vir na época. Deu um problema lá
eles não puderam vir, e aí eu falei, cara, e agora? O que é que vocês não vão poder? Vocês são a marca é de vocês são... Então eu já consegui espaço, já consegui tudo, data já tá divulgada. Eu falei com o stand, eles disseram, não, faz assim, Abel, ó, faz com o nosso nome, super tranquilo, a gente, né, se comprometeu e tal, faz com o nosso nome, a gente autoriza tu usar o nome dessa vez e tal, mas a gente não vai conseguir. Aí a gente realizou, pô, foi muito legal, a gente levou bastante stand bacana, e foi bem massa. Aí eu pensei, pô, peraí, cara, consegui dar conta de uma feira, vou fazer uma. Aí foi quando eu comecei a trabalhar no nome para uma feira e que a gente criou a marca Multiverso daí, né? Aí a marca Multiverso começou a fazer feiras praticamente, a maioria das vezes no Royal. A gente fez 2 feiras dessas que foi lá na SESMA, né? A gente fez em 2018 uma, acho que no início do ano em 2018, outra no final, ou no meio do ano em 2018. Né? A primeira foi assim, ela foi flopada porque... Minto, acho que foi em 2017. A primeira foi bem flopada porque a gente fez na época do Enem, cara. Porque a gente teve que se adequar à data do Gustavo Borges, que estava lançando a gráfica MSP Recuperação de Cebolinha. A gente conseguiu trazer ele e falou, mas eu tenho só essa data. Aí pegou o Enem, então foi flop. A primeira feira foi muito flop. Assim, foi bem pouca gente. Então, enfim, foi tipo, o investimento não se pagou. Falei, não, beleza, foi a primeira. Serve de lição também, tudo se aprende. Tudo né? se aprende. Aí a gente fez uma outra, segunda, com um curto período, a gente fez um dia só de feira em vez de 2. Aí essa foi mais legal, falou melhor e tal. E desde então a gente começou a fazer feira e não parar mais. Ou com temática, ou assim, tipo, a gente fazia muito com o shopping, feira do Dia dos Pais, feira do Dia das Mães, feira do Dia da Criança, feira da Páscoa. A gente estava sempre criando temáticas e trazendo, eles estavam aceitando e o cara foi fazendo e não... E, tipo, de 2017 não paramos mais, né? Pois eu percebo que esse movimento ali, até de ocupação mesmo, do hall ali do shopping, era muito com brinquedos, ainda tem, né? Às vezes tem os playgrounds ainda. Uns playgrounds, assim, que o pessoal monta durante um tempo e tal, mas a parte das feiras ficou muito mais presente, tem aquela outra feira das cafeterias lá, dos baristas, que dá um movimento muito grande. Muito. E recentemente teve agora ali do desfile, né? Isso, do Fashion Walk. Vocês participaram também, que eu achei muito legal. Conta um pouco como é que foi, porque também eu acho que quebra um pouco dos paradigmas, assim, do fashion. Bom, que é coisa mais fashionista do que a cultura geek, né? A cultura nerd é muito fashionista. É muito fashionista, exatamente tudo. O uniforme, indumentária, aquela coisa toda, né? Foi assim, ó, o Royal chegou, a gente fez a nossa feira, a primeira feira do ano, que a gente fez geek foi agora 5 de abril. Né? Foi em 5 de abril. Cara, deu um público de 6 mil pessoas. A gente não sabia que ia dar tanta gente assim. Foi, acho que a feira que mais deu público, assim. A gente acha que foi por conta de que era a primeira feira nerd do ano e a galera tava com vontade de ir. Aí o shopping gostou muito dessa resposta e viu que foi uma coisa bem sucedida. Aí eles vieram nos convidar, pessoal, a gente vai fazer a Fashion Walk, nossa segunda edição. A primeira foi extremamente bem sucedida, a gente quer fazer a segunda e a gente gostaria que vocês participassem. Aí a gente começou a fazer uma análise de mercado, tá? Como é que a loja vai se enquadrar numa Fashion Walk, sendo que a nossa área têxtil é uma área pequena, assim, entendeu? Aí a gente sentou e conversou com o pessoal do marketing e disse, não, interesse a gente tem, mas agregar valor que reverta de uma forma financeira em que as pessoas viram uma camiseta ali na Multiverso, na Fashion Walk, vou lá comprar. Isso a gente não tem como oferecer porque a nossa área têxtil é pequena. Então, a gente quer entender como a gente pode se encaixar. Aí o pessoal do marketing falou, pra gente ter uma ideia, o Empório das Essências não trabalha com linha têxtil e eles participaram com uma modelo borrifando um dos perfumes que eles vendem lá. Eu falei, não... Então, é experiência, né? É experiência, exato, é experiência. Aí eu conversei com a rapaziada, com o Rodrigo e com o JP, que são os meus sócios, e a gente pensou e conversei com a minha esposa e ela teve a ideia mais top de todas. Convida cosplay. Claro. Os cosplayers. Aí eu falei com a rapaziada, a gente conversou com o marketing, eles adoraram. Então, beleza, a gente reverte, mas a gente reverte de uma forma visual pro pessoal. E a gente participou, foi muito legal, cara. Foi muito massa, os cosplayers adoraram, assim. A gente fez um coquetel pra eles também ali, pra loja, pro pessoal que quisesse chegar. Eles adoraram porque o cosplay, ele se sente valorizado. Sabe? Claro, ele curte, assim, ele se sente reconhecido. Pô, todo o trabalho para montar um cosplay ou para comprar e montar e tal, aquela coisa toda. Então teve
ter esse reconhecimento pro público cosplay, pra comunidade, é muito legal. Foi bem massa. E muito autoral, né? Porque o cosplayer é isso. Às vezes ele corre atrás de um acessório, alguma coisa, para ser o mais fiel possível à estética ali de um personagem. Exato. E tem muita coisa que ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Então é muito engajamento, é realmente muito forte, e daí fortalece a cultura Exatamente. que a loja oferece, né? Exato. Tem muita dedicação envolvida, né? Isso é massa, cara. Foi massa, cara. Foi bem legal. Depois eu me surpreendi, eu me lembrei disso, porque a gente vê as postagens do shopping e tal, né? E eu vi a galera cosplayer ali, cara, que legal, que eles oportunizaram também. Exatamente. Né? Isso foi muito disruptivo, assim. Exatamente. E eles foram bem abertos à ideia, assim. Porque a gente falou, pessoal, assim, já que a gente não tem muito o que oferecer em termos de área têxtil, a gente pensou em convidar, porque às vezes o cosplay, às vezes tem uma galera que curte participar da feira, assim, do evento, mas já para uma outra ocasião eles ficam um pouco inibidos porque não sabem o que vai acontecer. Aí a gente foi apresentando algumas pessoas, as pessoas foram extremamente receptivas, mas como o marketing estava organizando, eles estavam conversando com o marketing, aí fluiu super bem, daí foi bem massa. E até porque a gente tem, às vezes, essa coisa de fashion walk, assim, já tem um pensamento meio de padrões e tal. Isso, exato. E a galera ali foi... a pessoa indo ali, né? Não ninguém ali é modelo. Exatamente, né? exatamente. O cosplayer, eu acho que está muito se colocando naquela posição, como levando para o seu indivíduo, para a sua personalidade, né? Exatamente. Que massa. Eu achei muito legal. Não, foi legal, cara. Foi bem massa. E conta aí das produções audiovisuais capitaneadas por Abel, o jornaleiro. A gente começou com o canal, a ideia foi o do André Trevisan. Porque ele falou, cara, tu tem uma bagagem legal, tu tem um conhecimento bacana. O que tu acha de nós colocar isso num canal? Em 2017, quando a gente fez o canal Terra X. Eu falei, André, eu não tenho desenvoltura para falar em frente a uma câmera. Uma coisa é eu tomar um café contigo e falar sobre quadrinho, ok. Agora tu colocar uma câmera na minha frente, talvez não vai ser a mesma coisa. Ele, vamos tentar. Ele falou, vamos tentar? Vamos, ok. Aí a gente marcou lá um dia e tal, ali na loja. Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte. Tu tem duas opções. Ou tu fala de um quadrinho mais antigo que tu queria indicar, ou tu fala de uma novidade. Eu falei, não, vamos iniciar com uma novidade, então. O primeiro vídeo que a gente fez foi em 2017, não me recordo a data. Eu lembro que eu falei de dois quadrinhos que chegaram na loja, que foram reimpressos, que foi... Um deles foi reimpresso, outro era lançamento. Que foi o Marvels, do Alex Ross e do Kurt Busiek, e outro foi um capa dura da Arlequina, que havia sido lançado no formato TP, na época que o Batman era publicado pela editora Abril, ali na fase Premium, mas que era a primeira vez que ele estava saindo em formato de luxo. Aí foi o primeiro vídeo de dicas que eu fiz, assim. E fui enroladão no início. Que eu fui iniciar o vídeo, ele... tá falando, olá, tudo bem? Aí ele criou o slogan até. Começa falando, olá, habitantes da Terra X. Ok. Aí eu fui lá, olá, habitantes da Terra X, que eu sou Luiz Abel de Oliveira, o jornaleiro. Ele, para. Por que tu botou de Oliveira? Não precisa ser tão longo, cara. Fala, sou Abel Jornaleiro. E eu, tá, beleza. Foi fazer de novo, falei a mesma coisa. Aí ele, não, vamos tentando. Ali pela terceira, quarta vez, já tava fluindo. Meu primeiro vídeo não é tão ruim. Um tempo atrás eu falei, eu vou assistir isso aí pra ver. Não, até fluiu legal. Mas aí ele começou a me tirar alguns cacoetes. Ele falou, cara, quando tu tá olhando pra cima é porque tu tá pensando no que falar. Tenta dar uma treinada. Ele começou, porque ele já é do mercado, né, de televisão há anos. Então ele tinha uns macetes, assim. Ele falou, tem umas coisas que o cara mais experiente vai identificar. Então vamos tentar... E eu tinha um problema muito grande, cara. Eu bati a palma. E o microfone da lapela ficava aqui. Ele falou, cara, quando eu vou editar isso aí, tu não sabe o estouro que tu dá no meu ouvido. Não bate palma, cara. E eu, tá, beleza. Aí, só pra sacanear ele, eu fingi que ia bater palma e alisava as mãos. Enfim, aí o canal começou em 2017. Só com vídeo de dica. Só vídeo de dica. Ou HQ antiga que eu recebia na loja e queria indicar pra galera ler e tal. Foi fluindo bem, assim, foi bacana. Em 2018, quando o Super-Homem ia completar os 80 anos de existência, e é o meu personagem, né, o primeiro personagem, é o meu personagem, né, do meu coração favorito, ele chegou e falou, cara, o personagem do Super-Homem vai completar 80 anos de existência. O que tu acha do cara fazer uns vídeos de dicas com as melhores histórias? E eu olhei pra ele, cara, o que tu acha de nós fazer um documentário? Eu falei, cara, é uma responsabilidade grande. E eu falei, não, mas eu acho que eu consigo tancar.
deixa eu escrever o roteiro, eu te envio, tu dá uma olhada e tu vê se é viável fazer. Aí foi a primeira vez que a gente fez um projeto audiovisual um pouco mais ambicioso. Eu digo ambicioso dentro do mercado amador, que o cara, né, nenhum deles, tipo, ele era um cara que tinha tipo, um conhecimento técnico maior, eu não. Aí eu fiz o roteiro, montei por etapa, ordem cronológica, enviei para ele, ele falou, cara, tá bom, dá para fazer. Eu falei, tá, como é que a gente vai fazer esse estilo documentário? Alguém narrando em off, gente entrevistada. Ele, não, vamos experimentar contigo falando. Eu falei, cara, vai ficar estranho isso aí, mas vamos experimentar, vamos só. Aí a gente foi para a loja numa tarde, sabadão de tarde, a gente ficou 9 horas gravando. Que massa, mas também saiu de lá com o material pronto. Pronto. Aí a gente foi fazendo, tipo, fiz a guia, né? Sim. E fui convidando a rapaziada. Convidei o Regis, convidei o Fred, convidei o Roger, convidei toda aquela galera que curtia o Super-Homem e tinha alguma coisa a agregar em determinados arcos, assim, pra ir pontuando. E eu gostei do resultado. E, cara, foi tão bacana a resposta desse primeiro projeto que a gente jogou no YouTube, só que a versão que ele foi pela primeira vez não era a versão completa que a gente idealizou. Por conta de que, quando a gente fez ele, o André demorou ele para editar, ele começou a editar em novembro, eu falei, cara, a gente tem que lançar isso aí em algum lugar até dezembro pro contexto dos 80 anos fechar. Se sair, se a gente for lançar na virada do ano, não faz mais sentido, né? E o André não conseguiu colocar coisas que eu tinha colocado no roteiro, tipo notas explicativas, coisas importantes. Ele acabou não colocando, deixou 9 notas de fora e a abertura ele encurtou. Mas a gente jogou. Teve uma visibilidade, uma resposta muito boa, assim. Tanto que uma TV lá, TV Ali, acho que lá do Maranhão, os caras assistiram, gostaram e perguntaram se podiam passar na emissora deles. Que massa. Aí eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu tinha como dar uma entrevista assim, tipo, Abel, a gente quer fazer uma entrevista contigo um pouco antes por telefone, né? Um pouco antes da gente passar o documentário, tu topa? Eu falei, claro. Aí eu primeiro pedi a autorização, André, podemos passar lá? Então o André, não, cara, manda bala, vai lá. Aí eu lembro que a minha irmã tava de férias lá no Maranhão, vendo TV lá, meu irmão, olha. Aí foi isso, aí foi o primeiro projeto audiovisual mais ambicioso. Aí depois eu fui encordando outros, fiz os 80 anos do Batman, a gente fez os Heróis da Nostalgia, que foi sobre uma exposição que a gente fez em plena pandemia, que não dava pra fazer evento, né? Mas a gente não queria, assim, parar o movimento, né? A gente queria continuar fazendo coisas. A gente fez uma exposição só voltado pra nostalgia. Brinquedo da Xuxa, até o Cassiano nos ajudou, o Cassiano que era do Diário, ele tinha tipo, bastante memorabilia da Xuxa. Tava de aniversário anteontem, né? Parabéns, Cassiano Parabéns. Aí ele nos ajudou com a matéria, ajudou com a exposição, o Marcel Jacques nos ajudou também com o material, eu levei material meu, o Regis, o Urian. Então a gente compôs uma exposição bem legal voltada para nostalgia, e aí a gente fez um doczinho bem âmbito amador, assim, e ficou legal. Então eu fui encordando projetinhos que eu achava legal, assim, que eu curtia, e fui fazendo, cara. Aí, só que o último projeto que eu fiz, que é o que eu mais gosto, que é o do Renan que tu participou. Eu também, é o que eu mais gosto, porque foi o que eu participei. A gente colocou ele no... Tá com mais de 3 mil visualizações, diga-se de passagem. A gente colocou ele no canal e foi o último projeto que eu fiz. Depois eu não... Acabei não conseguindo ter tempo de fazer vídeo de dica, nem de me dedicar a outros projetos, tanto que um projeto nosso ficou engavetado, eu não consegui fazer, que foi o do cinema, né? Mas foi isso, cara. Tipo, acredito que o tempo que o canal ficou ativo, ele tem um material ali bem bacana, assim, cara, pra se apreciar, assim, bem massa. São materiais enfim, não porque eu estou implicada, né, necessariamente, mas são materiais de muita qualidade. Valeu. O levantamento das informações, o tratamento de áudio, toda a preocupação. Bom, tu chegou a montar um pequeno estúdio lá no andar de cima, lá da loja, né? Isso, com fundo ali para vocês participarem e tal. Então, tinha um investimento também em câmera, em microfone, e esse trabalho de edição que existia uma equipe, né? Claro. Né? Todo mundo... ali voluntário, né? Voluntário com trabalho de qualidade, quer dizer, não é porque é voluntário que não é profissional, né? Às vezes as pessoas confundem as coisas, é voluntário ou é amador. Ou é amador. Aí eu tenho
pavor quando me dizem que alguma coisa é amadora como sinônimo de algo, sei lá, negativo. Ruim. Pejorativo. Sim. Não, é amador porque quem faz ama aquilo que está fazendo. Talvez faça melhor do que quem está sendo pago para fazer. É o argumento que eu uso. Sim. Então, é muito legal. Eu tenho foi uma época que a gente estava saindo da pandemia também, né? Isso. Essa do Reino do Amanhã. Foi em 2022, né? Eu me lembro que foi uma das primeiras atividades que eu fiz que a gente ia passar bastante tempo fechado num espaço pequeno. E eu pensei, cara, que coragem. Somos todos muito corajosos, mas vamos lá fazer porque o projeto merece. O Seixas narrou também, foi bem legal. Ele topou o projeto e tal. Então foi legal, cara. Assim, tipo, de todos os projetos que eu fiz... Acho que o do Super-Homem eu gosto muito, mas o problema do cara que faz é que depois de um tempo só começa a enxergar os defeitos, né? Esse é o problema do cara que faz. Mas de todos, o do Renan é que eu mais gosto. Que eu acho, assim, que ficou dentro na minha visão, né? Dentro de uma linha profissional, com um narrador, com excelentes convidados, gente com bagagem, gente com conhecimento. Pra mim, assim, é o que eu acho que... profissionalmente dentro do que, digamos, uma emissora passaria, ou um canal profissional é o que eu acho que ficou mais legal, assim, que é o que, isso aí tá com cara de documentário mesmo, assim, sabe? Eu tô falando por mim. E foi muito legal fazer esse trabalho com vocês, assim. Eu aproveito e agradeço aqui novamente, né? Quem agradece sou eu. Porque, né, a oportunidade, porque foi realmente, depois a gente fez o lançamento, né? A gente pôde ver numa tela grande, a gente pôde ver numa sala lá no auditório da SESMA, que tal qual um cinema, né? Então, aquela coisa estilo Premiere, assim, foi muito legal também, os participantes e tal. O pessoal levou, sei lá, família, amigos e tal. Tinha uma galera para prestigiar essa estreia, foi muito legal. Foi massa, cara, foi massa, foi bem legal, bem legal. Foi o último projeto, depois dei o canal assim, tipo, não, por enquanto tá ok, isso aí tá, tipo, de material. Mas claro, o cara sempre volta e meia tem vontade de fazer conteúdo. O meu problema atualmente é tempo, né? É tempo para parar... gravar, até o meu sobrinho mexe com edição, falou, cara, eu faço pra ti e tal, beleza? Eu falei, não, cara, o cara tem que estar com cabeça, espírito, tempo, tem que estar 100%, né? E no ritmo que o cara anda, com a loja, com as feiras, né? As oportunidades surgindo, fica um pouco mais complicado de administrar toda essa parte, assim, né? E muito tem da sazonalidade, por exemplo, as feiras, né? Agora a gente pode ir pro assunto da feira que efetivamente nos traz aqui, que é a Multiverso da Leitura, né? Que vai acontecer agora, a partir de amanhã. Isso. Nós sabemos que a Feira do Livro em Santa Maria, por tradição, acontecia sempre em maio, em virtude de ser aniversário da cidade e tal, né? Mas o ano passado, em função das chuvas, a feira passou a ocorrer no segundo semestre e enfim, em virtude do pedido e concordância dos envolvidos, esse ano vai se repetir no segundo semestre. E aí ficou essa oportunidade. Essa oportunidade. Então exato. É isso, às vezes é a questão que se apresenta, né, numa data, numa cronologia, e aí tu vai dizer que não, né? Não. Sim, vamos fazer uma foi assim, até inclusive, como é que surgiu a ideia da Multiverso da Leitura? Eu estava conversando, eu tenho um contato muito frequente com o seu Sérgio, que é um dos membros da Câmara, né? Seu Sérgio, aí da Livraria Santa Rita. E a gente vinha conversando, aí eu lembro que uns meses atrás, acho que no final do ano passado, entrando para esse ano, como ele é um cara que está presente na Câmara, tem informações de quem ele está no núcleo da coordenação toda, né? Perguntei para ele, seu Sérgio, o senhor sabe me dizer se a Feira do Livro de Santa Maria vai ser em abril, maio? Ele falou assim, olha, Abel, pela gestão que está lá, pelo pessoal que está lá, que não mudou muito ali, tipo, ficou, né, basicamente o mesmo pessoal... Certamente sim, porque aniversário de Santa Maria, aquela coisa toda. No passado foi uma ocasião diferenciada por conta, né, dos ocorridos e tal, mas bem provável. Porque o que acontece, cara, falando por mim, eu me preparo com meses de antecedência para a feira. Exato, nós também, ali na editora. Então assim, o que acontece? Como o cara é loja especializada, na feira o cara quer oferecer a melhor experiência possível para o leitor que está passando por lá. Então, às vezes, cara, para você ter uma ideia, digamos, me apareceu... Vou falar de obras, tipo aquelas obras que você vende sozinho, não precisa nem fazer propaganda. Me apareceu 4 Cavaleiros das Trevas do Frank Miller definitivo, que não é mais publicado nesse formato, só está sendo no formato Absolute, que é um formato mais caro. Eu guardo, cara, eu não vendo.
para a feira. Porque a feira tem uma aura, ela tem uma coisa muito especial que só tem na feira, entendeu? Não é que não tenha no shopping, mas o shopping é outra coisa, a pegada é outra, entendeu? Mas na feira, o que tu vê ali, e o que eu já vi ali, é muito legal. Eu já vi cara olhando assim, tipo um formatinho, e falou, cara, eu tive esse formatinho na infância, vou levar. Então tu pensas, pô, caramba, tu tá oferecendo pro leitor, pra leitora, pro pessoal que tá passando ali, uma fatia importante da vida dela, que é importante, é legal. E eu me enxergo nessa fatia. Então o que acontece? Quando eu recebi a notícia de que a feira ia ser em agosto, eu falei, cara, eu já queria, já desde o ano passado, a gente já queria fazer uma feira literária ali no Royal. Mas a gente não fez assim porque ano passado não dava para pensar nisso daí, não estava fora da cogitação. Eu falei, cara, a oportunidade é agora. Aí eu conversei com o seu Sérgio, perguntei o que o senhor acha e tal, e aí ele falou, não, cara, acho que é uma boa. Aí ele conversou com os outros livreiros, eles gostaram. Eu falei, não, então vou compor, assim, por respeito a toda a história de vocês ali, e dentro do que o espaço do hall permite ali, né, eu convido se vocês tiverem ali a interesse. E aí eu pensei na editora FSM também, aí a gente pegou e deu start, e tudo foi funcionando bem, assim, né? A única coisa que eu havia proposto pro Royal, uma data mais comercial, era na semana ali que caía na Semana das Mães, né? Porque eu queria fazer em maio exatamente por essa cultura do primeiro semestre ter uma coisa cultural literária, né? Aí a administração falou, não, Bel, quem sabe a gente deixa para a segunda semana, porque isso aí não dialoga muito com a proposta das mães. Eu falei, não, perfeito. Aí a gente acabou colocando a data para o dia 13 e o dia 18 daí. Isso é que o shopping acaba tendo o seu cronograma também, né, das ações. Mas que legal que foi possível encaixar. Exato. Né? E ela começa amanhã, né? Dia 13. A partir das 14 horas, dia 13 até dia 18, que é domingo, às 20 horas. Né? Isso, do dia 13 ao dia 16, ou seja, terça, quarta, quinta e sexta, o horário ali de visitação, que a feira já vai estar em pleno funcionamento, é das 14 às 21. No sábado, tempo integral, das 10 da manhã até as 22, e no domingo, do meio-dia às 20, que é o dia do encerramento ali, né? Pois uma coisa que me chama também bastante atenção é que a gente vai ter ali a oportunidade, em função de ser um espaço fechado, de levar os produtos que são da nossa loja. Né? De grife, tu acredita, né? Que a gente chama carinhosamente de grife da UFSM, que são pins, são materiais às vezes mais delicados, às vezes menores, tem caneta, tem chaveirinho, porque o espaço da praça, ele também é muito amplo, a gente também não consegue ficar cuidando muito, né? É um movimento muito grande. Então, tem coisas que a gente não leva, porque ou a gente presta atenção nos livros, ou a gente atende uma coisa, ou a gente atende outra, né? Sim. E até por ter mais a ver com esse ambiente fechado, com essa proposta, né? Com essa proposta, acaba que eu acho que não vai se sobrepor ao que é a temática ou a proposta da Feira do Livro que acontece na praça. Com certeza não. Né? É uma coisa que pode se manter, de repente, dando certo no semestre que vem. Dá para fazer de novo, apesar de ter Feira do Livro. Não, calma. Eu quero. A primeira coisa, assim, ó, a gente já organiza a feira há muito tempo, mas a gente sempre tem alguma certa reticência. Espero que seja bem sucedido. Eu quero muito, estou torcendo, né, para que seja extremamente bem sucedido. Se ela for bem sucedida, e passando de agosto, e não, claro, não atrapalhando o calendário dos livreiros, que às vezes tem livreiro que é itinerante, que participa de outras feiras pelo Sul, com certeza eu gostaria muito de fazer mais uma, né? Esse ano ainda se desse. Então, mas vamos ver. Se a gente conseguir encaixar mais uma para esse ano, seria fenomenal. Fenomenal. Eu faço voto se quer e me esforçarei. Uma coisa que a gente sempre comenta que, enfim, maio aqui é um mês chuvoso, né? Já pega um rescaldo de fim de outono, assim. Então, às vezes, com feira na praça, vento e chuva e garoa, a gente sofre. Em virtude de... Mesmo que tenha ali, a prefeitura fornece toda a infraestrutura. Claro. A gente sabe que é feito o melhor, mas, assim, tem áreas da praça que o escoamento não é 100%. Sim. Então, o livreiro sofre com o livro molhado, umidade. Sim. Né? Então, foi
eu não sei, acredito que esse movimento também impacte na frequência das pessoas, né? Embora a feira tenha muito ali da pessoa que está indo trabalhar, está indo para a escola, está passando por ali. Está cruzando, né? Então é um público diferente também, Sim. né? Mas dentro do nosso cenário de vivência ali do ano passado, as vendas que a gente teve no segundo semestre ali na feira foram bem expressivas e muito acreditamos que em função dessa época do Exatamente. ano, que daí já é um período mais ensolarado, as pessoas saem mais para passear. É verdade. Né? Se demoram mais olhando ali numa banca, tem mais a coisa de não ir embora logo porque está frio, porque está ventando, né? Sim, sim. Então, o clima contribui bem mais, né? Acho que choveu um dia só, eu acho. Um dia ou 2 no máximo. Ano passado ali, que foi aquele período acho que foi de agosto também. Mas não, o clima contribui muito mais. Segundo semestre acabou se tornando, pelo menos com aquelas mudanças, o cara viu o quanto foi assim, o quanto essa mudança foi positiva, né? Então... nós tivemos a nossa tarde de autógrafos que foi de uma fila que nós não esperávamos. E assim, a fila não acabava quando a gente achava que ia acabar. Porque nós tínhamos uma atividade que ia acontecer no teatro, que era um documentário relativo. Era do mesmo tópico, do mesmo assunto que a obra que estava sendo lançada. Então, as pessoas, embora estivesse acontecendo ali na área de lançamentos, vários lançamentos ao mesmo tempo, várias mesas, né? As pessoas tinham, depois, os autores, principalmente, que ia até o teatro para participar da sessão que ia ter no teatro. E daí a gente teve que dar uma segurada no documentário que ia passar. Coisa desse, não muito. Sim. Uns 5 minutinhos, você acha que não chegou a 10 minutinhos de atraso, porque os autores estavam autografando. E a galera... foi um dia ensolarado, assim, calor, aquele dia gostoso, sabe? E o pessoal ia lá na nossa banca, porque eles iam direto lá pedir os autógrafos. Aí a gente dizia, não, tem que passar na nossa banca, porque a gente não tem os livros para vender aqui na mesa, é lá na banca. Então o pessoal dizia, já voltamos. Iam lá e realmente voltavam. Então a gente dizia, professores, vamos lá, a gente tem que passar lá para o teatro, né? Legal, e eles, não, cara, a gente teve já 2 pessoas que vieram aqui, a gente disse que tinha que comprar lá na banca, então agora tem que esperar, né? Então vamos lá. Então, realmente, assim, não é... eu acho que a gente deu sorte, assim, nos últimos anos, que as nossas tardes de lançamento, mesmo no inverno, sempre foram boas. Sempre tiveram um movimento bom. Sempre deu um tempo, assim, um clima agradável. Mas é sempre um medo. Quando começa sempre tem uma reticência. Começa a chegar a semana e tal, é olhar a previsão do tempo, é ver se vai ter, como é que vai estar. Então, eu não sei, pelo menos na experiência relativamente pouca que eu tive até agora em feira, não sei se não vai existir uma tendência da Feira do Livro ficar no calendário mais para esse segundo semestre. Assim. Bem provável. Se a estatística em torno de tudo, não só financeira, continuar, bem provável, talvez se torne uma cultura, passar para o segundo semestre, bem provável. O que para nós, se essa feira for bem sucedida, vai ser fenomenal, porque aí a gente vai querer criar a cultura, porque a gente tem isso ali no Royal, né? Para as feiras nerds, são 3 datas, né? Abril, julho, outubro. Né? Então a gente já tá no nosso calendário, no deles. Tanto que em novembro a gente chega e se reúne com eles, nós queremos essa e essa data, já para deixar pré-alinhado, entendeu? Porque as feiras nerds já vão acontecer nessas datas já, então já é uma cultura nossa e deles, então já é certo. Então o que acontece? Se a Multiverso da Leitura for bem sucedida e ano que vem o cara a gente sabe que a prefeitura lança com muita antecipação a data da Feira do Livro acontecer, já sabe que se ela for bem sucedida, né, a gente vai, bem provável, chegar pro Rô e falar, a gente vai querer fazer de novo. Né? E o bom é que eles são receptivos. Quando a gente falou em fazer, a gente quer fazer a primeira feira literária, primeiro encontro de livreiros aqui, eles não tinham isso. Eles nunca tiveram, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente conversou com a Cris e ela só falou, legal, show, tá, top, vamos fazer. Então isso é bacana, porque é um movimento cultural que eles até hoje não tinham conseguido praticar lá, né? E a gente deu o start. Então é isso, se der certo, a gente vai querer fazer
no primeiro semestre, até para ter 2 acontecimentos culturais do mesmo nicho acontecendo ali. Ó, tem um primeiro e tem um segundo. Então, acho que é bacana, né? E eu acho interessante, embora não seja uma correlação direta, assim, mas maio é considerado um mês nerd por muitos nichos, né? Sim. Em virtude do Guia do Mochileiro das Galáxias. E 5 de maio, né? May the Force be with you, Isso, né? exato. Então, tem a ver também, né? Aí vocês já ficariam ali no abril e no maio com uma presença. Mas vamos... a gente está indo aqui para os nossos minutinhos finais. Tá. Vamos fazer um resumão, assim, da Show. nossa... desse evento, né? Tá. Então, ele é o primeiro encontro de livreiros no Royal Plaza Shopping, que acontece de 13 de maio a 18 de maio. Isso. E aí, das 14 às 21, sendo que no sábado é das 10 às 22, no domingo das 12 às 20. Perfeito. Isso. E vão ter lançamento de material lá, né, cara, com os artistas, né? O cronograma do sábado, né, com os primeiros artistas às 14 horas é o Fred Rubin, o Azé Cordenonce, né, fazendo o lançamento do Le Chevalier, volume 3 lá, vão estar lá. A gente vai ter um free talk, uma conversa ali com o pessoal que vai estar passando. Eu já vi ontem, passei lá e o palco já estava... Já tá montadinho, já. Tá montado, já. A gente vai terminar de montar amanhã. Aí já tá ali pré-alinhado, mas amanhã de manhã a gente vai dar os retoques finais. Aí a gente vai ter uma conversa livre com a rapaziada, com o Fred e com a Z às 14. Às 15 a gente tem uma conversa com o autor Sérgio, que é professor universitário. Ele tem 2 livros já, né, que ele já publicou, mas um deles está com tiragem esgotada. Ele vai fazer o relançamento e uma sessão de autógrafo lá. Isso às 15. E às 16 o Rossano Segabinazzi também vai estar lançando não, na verdade ele reimprimiu o livro que ele escreveu, que é O Homem Intangível, né? E ele tem uma HQ também que ele publicou, né, cara, que é do Sherlock Holmes, né, também, que ele vai estar fazendo uma conversa aberta ali e sessão de autógrafos. Isso às 16. Às 18 a gente vai ter o concurso cosplay literário. Já tem Gandalf, já tá escrito. Deixa eu ver quem mais. O Gandalf, o Rodrigo não me passou a lista, mas Gandalf e pessoal, assim, personagens de light novel, de anime e mangá. Né? Então mas o Gandalf já tá escrito lá, isso eu sei. Né? Então já vai ter um Senhor dos Anéis aí, pra quem quiser ver. Então às 18 horas a gente vai ter o concurso cosplay literário. Daí. E às 20 horas a gente vai ter uma apresentação acústica com o meu sobrinho Rafael da Psycho 12, ele que vai estar cantando muito material autoral dele, da Psycho 12, né, convertido ali para um acústico mais suave, né, aquela coisa de metal, assim, e tipo materiais autorais que ele fez com outras bandas que ele teve anteriormente. Esse vai ser o cronograma do sábado, né? E no domingo, às 14 horas, a gente vai ter o lançamento do livro do João Paulo Ritter, que vai estar lançando o primeiro romance dele, né, o primeiro romance BL, e vai ser às 14 horas com conversações e tal. Esse é o cronograma do domingo e os livreiros lá, né, cara, vendendo livro, e eu vendendo quadrinho, mangá, livro também. Eu acho que a gente vai ter lá a própria Multiverso Geek, isso, né? Nossa, editora UFSM, isso, que vamos ter, acho que o nosso diferencial ali vai ser o material da Grife, né? Sesma, Livraria na Terra e Livraria Santa Rita. Isso, perfeito. Né? E dentro daquela da estrutura toda ali, tem material que é de sebo, tem material que é de livraria, tem quadrinhos, tem concurso de cosplay, bastante atividade e ainda com oportunidade de autógrafo, que é sempre legal, né? Encontrar as pessoas e já que vai ter essa conversa também, conhecer mais. Eu falo que é um dos motes aqui do nosso Ineditados aqui, claro, né? Trazer as pessoas para falar o que motiva elas e particularmente, né, o Fred Rubin também e o André Cordenonce, que são pessoas que eu conheço também, que sei da qualidade do material e, né, no pessoal e no profissional. Abel, muito obrigada. Não sei se tem alguma coisa a mais aí que tu quer passar aí, fio, alguma... Não,
compareçam. Ainda tá o período de inscrição aí para cosplay, ainda tá aberto? Pode até no dia. É? Até o dia, se o pessoal quiser fazer ali, até meia hora antes do concurso dá para se inscrever. Como é que funciona? A pessoa vai lá, fala o seu cosplay, né? Fala o personagem. Às vezes a galera gosta de fazer uma performance, né? Com uma trilha sonora. Ou leva a trilha sonora, nos fala, que a gente pega, baixa ali na hora para poder colocar na sonorização ali para a pessoa fazer a sua performance. Então, o concurso cosplay, o cosplayer pode se inscrever até meia hora antes do concurso acontecer, que vai ser no sábado às 18. Então, até às 17h30 nos dá um tempinho de respiro para acrescentar ele na listinha ali, porque vai ter todo um júri que vai fazer uma avaliação e tal, assim, para a gente poder dar as premiações, né? Então, o pessoal tem até uma meia horinha antes ali para se inscrever, não tem, até isso é bem tranquilo. E pode, lá em loco, dá para chamar vocês no Instagram? No Instagram, pode nos chamar, a gente tem o link na bio ali, com todas as informações para a pessoa preencher, né, preencher ali todo o linkzinho ali, nos enviar, ali tá super acessível. @Multiverso Geek Store. Tudo junto, né? Tudo junto, exato. Eu não pretendo participar, assim, me inscrever para participar de um concurso. Mas se eu quiser ir com cosplay de alguma coisa lá, não tem problema. Não tem problema, deve. Devo? Deve. Sexta-feira à noite, sexta-feira a partir das 18 horas, eu sou a responsável pela nossa banca, lá na livraria da UFSM. Show. Então, nos encontraremos lá. Maravilha. E talvez Alan Moore esteja presente, então. Tá bom, perfeito. Aguarde. Gente, muito obrigada para vocês que nos acompanharam até agora. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @ineditadospodcast, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM, @Gedalcin, e também a promotora do evento, @Multiverso Geek Store. Isso aí. Um grande abraço. Abel, muito obrigado. Eu que agradeço. Abraço, pessoal. Abraço e até semana que vem. Tchau. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.